Tá gravando mesmo. Vamos gravar daqui em diante. Vamos lá. Depois eu mando um áudio para a galera que não está assistindo. Tá vendo como é bom assistir e copiar, né? Então, olha só. Para uma parcela da doutrina, cabe calúnia contra a pessoa jurídica. Obrigado, Laísa, de avisar, tá? Obrigado mesmo. Esse Zoom é meio doido, né? Ele sai de definição, às vezes reconfigura, atualiza o programa e ele perde as configurações. Entendendo essa questão da calúnia contra a pessoa jurídica, então, né? Pessoa jurídica não mata, pessoa jurídica não furta, pessoa jurídica não pratica estelionato, não estupra, né? Esses são atos que são condizentes com a pessoa física. Entretanto, para a lei ambiental, é possível que uma pessoa jurídica seja responsabilizada por crimes ambientais. Então, caberia sim calúnia contra a pessoa jurídica. Muito bem. Então, lembrar, né? O que é calúnia? Calúnia é atribuir a alguém falsamente um fato definido como crime. A gente vai lembrar, gente. Não precisa estar na tribuna, mas precisa ser relacionado, Mateus, com o exercício do mandato. Não precisa estar necessariamente na tribuna, tá? Então pode ser numa reunião do partido, pode ser numa reunião na prefeitura, né? Pode ser, enfim, não há lugar, mas tem que estar relacionado com o exercício do mandato. Muito bem. Então vamos lá, exceção da verdade. Olha só. Admite-se, parágrafo 3º, né? Admite-se a prova da verdade, salvo, então, exceção. Então, o que quer dizer esse parágrafo 3º? Veja só. O seu cliente, você é advogado, e o seu cliente está sendo acusado de ter caluniado alguém. Tá? Então, o seu cliente está sendo acusado de ter caluniado uma pessoa. Então, ele vai sofrer um processo de calúnia. E você tem que defender o seu cliente. Uma das formas de defender o seu cliente é realizando a chamada exceção da verdade. Isso se dá processualmente no momento em que você vai fazer a defesa preliminar, a resposta à acusação. O que é a exceção da verdade? É mais ou menos você falar assim, opa, pera lá, meu cliente está sendo acusado de ter caluniado, mas tempo aí. Ele não falou nenhuma mentira. O que ele disse foi uma verdade. Então ele não acusou alguém falsamente. Esse ato atribuído, né, ao caluniado não foi um ato falso, foi um ato verdadeiro. Então, em regra, na calúnia, admite-se a exceção da verdade, que é como se o acusado de ter caluniado falasse, opa, pera lá, mas eu provo que é verdade o que eu falei. Eu não falei nenhuma mentira. Então, cabe, né, exceção da verdade na calúnia? De regra, sim, cabe. Quando é que não vai caber exceção da verdade no crime de calúnia? Quando que não pode ter exceção da verdade no crime de calúnia? Inciso 1. Olha só. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado definitivamente, por sentença irrecorrível. Então, olha só. Imagina que o seu cliente contou o seguinte caso: José danificou o carro de João. Então, seu cliente atribuiu a José a prática de um crime de dano. E o crime de dano é um crime de ação penal privada. Só a vítima do dano que pode processar criminalmente o danificador. Tá? Então, veja só. Se o seu cliente está sendo acusado de ter caluniado,
né, o José, o seu cliente pode falar, opa, pera lá, mas eu provo que é verdade? Via de regra pode, mas nesse caso, apenas ele poderia provar que o José danificou o carro de João se o José foi condenado. Porque se o José não foi condenado, ele não tem que ficar falando do que o José falou. Porque quem é que tem interesse nos fatos? O João, que era dono do carro. Vamos de novo? Então veja só. Eu posso fazer a exceção da verdade no crime de calúnia? De regra, sim. Quando que eu não posso fazer a exceção da verdade no crime de calúnia? Primeira hipótese. A calúnia se refere a um crime de ação penal privada e o caluniado não foi condenado. Se é de ação penal privada e o caluniado não foi condenado, não cabe a exceção da verdade. Porque nessa hipótese, a pessoa não deveria estar falando. Não era para ela estar falando da vida dos outros. Afinal de contas, é um crime de ação penal privada. Quem tem interesse naquela situação é a vítima. Então, se a vítima não buscou a condenação do indivíduo, por que o fofoqueiro vai ficar falando do indivíduo? Só caberia, portanto, a exceção da verdade do seu cliente se ficasse demonstrado que o José realmente tinha sido condenado definitivamente pelo dano causado no carro do João. Se o José não foi condenado pelo dano, o seu cliente não tinha que falar nada, então você não vai poder fazer a defesa por via da exceção da verdade. A exceção da verdade não vai caber. Depois, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do inciso 141. Uma olhadinha lá, presidente da República, chefe de Estado estrangeiro. Nesses casos, não cabe a exceção da verdade. Fala, não, mas eu provo que ele é corrupto, mas eu provo que ele é isso, eu provo que ele fez aquilo. Não cabe a exceção da verdade. E no inciso 3, não cabe também a exceção da verdade num crime, né? Se a calúnia corresponde à atribuição falsa de um crime de ação pública, mas da qual o ofendido foi absolvido. Então o indivíduo falou, o seu cliente falou, que o José desviou dinheiro público. O seu cliente falou que José desviou dinheiro público. José se sentiu caluniado, processou o seu cliente. Aí o seu cliente fala, não, eu não estou caluniando ninguém, ele realmente desviou dinheiro público. Mas daí, José vem com a sentença. Pera lá, o que você está falando que eu desviei de dinheiro público? Eu tenho aqui uma sentença me absolvendo. Então, se ele foi absolvido, né, se o caluniado foi absolvido num crime de ação penal pública, não cabe a exceção da verdade. Seu cliente não tinha que estar falando nada disso. Tudo bem? Então, essas são as 3 hipóteses em que não caberá a exceção da verdade. 3 hipóteses em que não caberá a exceção da verdade. Quando? Quando o crime é de ação penal privada e o cara não foi condenado. Ou seja, você só pode falar de exceção da verdade se é um crime de ação penal privada e o cara foi condenado. Aí você pode falar da exceção da verdade. Você só pode falar da exceção da verdade se o ofendido não for presidente da República, por exemplo. As hipóteses no número 1 do inciso 1 do 141. E você só pode falar da exceção da verdade se você atribuiu a alguém a prática de um crime de ação penal pública e essa pessoa a quem você atribuiu a prática do delito já não tenha sido absolvida por aquele delito. Senão a pessoa fala, opa, pera lá, o que você está falando que eu desviei dinheiro público se eu tenho aqui uma sentença me absolvendo disso? Aí não vai colar a exceção da verdade. Aí não dá para você fazer a defesa nessa linha de raciocínio. Tudo bem? Está terminando o tempo aqui. Vamos voltar um pouquinho lá para o Zap. Daqui a pouco a gente volta para cá e eu dou um jeito de gravar rapidamente, na hora do intervalo que seja, essa primeira parte aí,